Aí, ó. É isso que dá quando você fica tentando matar barata jogando naftalina em cada uma. Por quê? Existe um grande fenômeno no Brasil e nos Estados Unidos, vamos botar assim, né? Mas no Brasil é mais. Essa onda, né, de dizer assim, eu sou conservador pelos bons costumes, pela família, e quando você vai ver o cara é protestante, e para ficar melhor aqui, né, para ficar mais direto, nós podemos pegar, por exemplo, os grandes representantes do suposto conservadorismo brasileiro, né? Nós podemos pegar aí o Nicolas Ferreira, Ana Campagnolo, Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro, eles estavam lá abençoando o Bolsonaro, né? Antes que alguém me pergunte, né? E aí o que acontece? Por que que não é possível ser protestante e conservador ao mesmo tempo? Como assim, Vinícius? Mas eu sou de direita, mas eu sou... O protestantismo, ele gerou um treco chamado Estado laico. O Estado laico, eu vou dividir aqui em 3 etapas, tá? Primeiro, o Estado laico, ele interfere na família, na propriedade privada e na fé católica. Como, Vinícius? Primeiro, nós temos que dizer o que é conservadorismo. O que o conservadorismo quer conservar? Os conservadores, basicamente, eles conservam princípios imutáveis e permanentes. Como de exemplo, Vinícius, acabei de dar, família, propriedade privada, fé católica e beleza, assim, coisas assim, né? Então, por exemplo, família. Por mais que o pessoal da ideologia de gênero, que não é uma teoria biológica, é uma teoria puramente sociológica, e é uma teoria, tá? Não tem comprovação científica isso aí. Por mais que o pessoal da ideologia de gênero fale que não, é homem com homem, mulher com mulher, ou então eles nem falam isso, né? Tipo assim, não, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, isto é um estereótipo cultural. E o que acontece? A família sempre foi e sempre será homem, mulher e filhos, pelo menos na visão católica e até mesmo protestante. Protestantes pelo menos concordam com a gente, não é? Vão ganhar um doce. E o que acontece? O protestante, no momento que ele fala assim, eu sou conservador porque eu defendo a família, na Idade Média, tão odiada e difamada Idade Média. Se o cara cometesse um adultério, ele só ia ter que se virar com a igreja e com a própria esposa, né? Claro que o pessoal da igreja fala mal dele, ok, né? Existia um certo moralismo, um pouquinho de moralismo, existia um pouquinho, né? Mas ok, né? E aí, chega o Estado laico protestante e coloca o casamento na mão do Estado. No momento que o cara comete um adultério, seja ele por fraqueza, por malícia, qualquer coisa, cara, você vai ter agora que pagar pensão, você agora vai ter que se virar para tentar convencer a sua esposa a não tirar a guarda dos seus filhos, você vai ter que pagar, como é que é? Se você telefonar fora do horário, você será preso e você vai ter que dar boa parte da herança tanto para sua mulher quanto para os seus filhos. E nessa hora a feminista não fala nada, né? Por que será, né? Então, essa é a parte que me choca quando eu vejo as pessoas protestantes que favorecem isto direto ou indiretamente, dizendo que não, nós defendemos a família e tudo. Bom, segundo, né? Eu vou deixar a fé católica por último, porque é um pouco mais complicado, né? É mais complexa a coisa, né? E o que acontece? Propriedade privada. No momento em que veio o Estado laico, separação entre igreja e Estado, né? Cara, o Estado agora, ele pode simplesmente pegar o IPVA. Você compra um carro, você passa 10 anos na sua vida, para comprar um carro de 40 mil reais, 1.0, tá? Olha só a elegância. E aí, cara, você rala a vida toda para comprar um carro e quando você compra, você tem que pagar IPVA, sendo que o carro é seu, ou pelo menos na teoria é seu. O Estado vai taxar imposto em tudo e todos que você vê. Cara, tem aí a questão do salário mínimo, né? Tipo assim, que o Estado, ele, ele decide. Tipo, os caras falam que são a favor do livre mercado e ao mesmo tempo eles querem barrar o empresário, querem barrar dono de fazenda com imposto, decidindo como deve ser o salário mínimo, botando aí leis trabalhistas que foram copiadas do regime fascista ou ditadura fascista, porque os direitos trabalhistas vieram das cartas del Lavoro,
né, de Benito Mussolini, né? Então o pessoal aí da CUT, o pessoal do MST, não, tem que ter direito trabalhista. Mas quem botou essa porra foi o Benito Mussolini. Depois eu explico, tá? Em outro vídeo eu explico como é que o fascismo decidiu as leis trabalhistas, porque, para quem não sabe, o fascismo, basicamente, é quando um governo centralizador se alia com diversos grupos econômicos e juntos eles decidem o destino de tudo. Por quê? Porque o fascismo estabeleceu o coletivismo e liberal até hoje não entende isso. Porque os liberais até hoje são individualistas, né? Eles acham que individualismo e coletivismo são coisas opostas, sendo que são coisas que se complementam dialeticamente e só, né? Pode ser que o MBL aí, sei lá, pode ser que o pessoal do MBL aí tenha que rever isso aí, a não ser que eles não pensem assim, né? A não ser que eles não conheçam historicamente o liberalismo, enfim, mas isso aí é outra coisa. Estou falando aqui dos protestantes e dos conservadores, conservadores. E fora o lance, né, de botar, sabe, de querer botar lei de propriedade intelectual como se ideias, recursos infinitos fossem propriedade, tipo assim, sabe? O conceito de propriedade, gente, historicamente, ele foi descoberto, não foi inventado, foi descoberto para suprir necessidades, suprir conflitos, né, acabar com conflitos ou diminuí-los em cima de bens escassos. Ideias não são escassas, logo não são propriedade. Ah, mas o cara vai roubar minha ideia. Não, não é possível você roubar uma coisa que é imaterial. Se eu conto uma piada para você, tipo assim, eu peguei a piada do cara. Primeiro que copiar não é roubar. E se o cara me contou uma piada e eu conto para o outro, o primeiro não perde a piada. Sabe? Isso é uma outra coisa que eu também posso explicar depois, tá? Então, sabe, o Estado querendo botar aí lei de propriedade intelectual para poder barrar o livre mercado, para poder barrar as ideias, né? Para poder criar um verdadeiro monopólio intelectual. Isso não existia na Idade Média. Não existia patente na Idade Média. Já pensou se os caras patenteassem Aristóteles? Se os caras patenteassem Aristóteles, meu filho, então nenhuma universidade no mundo ia poder usar Aristóteles. Por quê? Porque está patenteado. Já pensou se patenteasse o fogo? Já pensou se patenteasse a água? Por que tem muita gente aí morrendo nos hospitais porque o atendimento está muito caro? Porque os caras patenteiam a porra do tratamento. Aí fica caro, porra. Esse negócio de propriedade intelectual, de marca, não sei o que, isso aí é... O protestantismo, com o Estado laico, ele gerou isto. Logo, o protestantismo não favorece, sabe, o Estado laico que vem do protestantismo não favorece a propriedade privada. Pelo menos não como eles pensam, né? Ah, Vinícius, mas não é demais falar isso? Não é demais. Então, essa é a questão. O Estado laico gerou a propriedade privada. Ah, então o jeito é acabar com a propriedade privada. Vai virar socialismo. Aí que eu vou dizer que vocês não são conservadores mesmo. E por fim, a fé católica. Não, Vinícius, mas a gente tem que conservar a fé católica? Tem. Por quê? Porque o catolicismo, ele possui uma doutrina imutável. Ah, Vinícius, mas o Papa aí tá... Quando eu digo que a doutrina católica é imutável, que o magistério é imutável, ele é imutável em sua essência. Não é que ele não muda nada absoluto, não. O que ele muda são fatores acidentais ou subjetivos. Por exemplo, antigamente não existia revolução industrial, agora tem. Então, antigamente não tinha lá as máquinas, agora tem. Então a igreja fala o quê? Olha, meu filho, não seja avarento, não seja dinheirista. Desculpa. Não seja dinheirista, não seja o brasileiro comum, né, basicamente. Antigamente não tinha internet, agora tem. Então agora o Papa pode dar um decreto, você tem que evangelizar o pessoal na internet. Acho que eu concordo, né? Pô, velho, e eu vejo protestante falando tanta merda, cara. Eu tenho saudade daquela época em que protestante falava que a internet era coisa do diabo, cara. Pô, eu tenho muito... Saiam da internet, tá? Não fiquem usando a Bíblia pra falar besteira, tá? A livre interpretação das escrituras, sola escritura, sola do meu sapato pisando nessa bosta, tá? Então, eu tô falando do pensamento, tá? Não tô falando dos caras, tô falando do pensamento idiota, tá, né? Não vou bater nos caras, nem preciso, na verdade, né? Eles mesmos se destroem, né? Eles mesmos ficam brigando entre si, né? Então, conservar a fé católica. Ah, mas eu não entendi. O que é a fé católica na prática? É Idade das Trevas? Não. A fé católica é o quê? Geração de método científico. Como assim? Gregor Mendel era o pai da genética, ele era católico e ele era um monge devoto de Santo Agostinho. O cara que criou a teoria do Big Bang era um padre. Sabe? Tolkien
que criou lá O Senhor dos Anéis, que é literatura, tá? Literatura fantástica, literatura fictícia, né? Ele é católico. E grande parte do que tem no Senhor dos Anéis ali vem da teologia católica, né? O Sauron, o Senhor do Escuro, que ele era o mais belo, ele era um elfo, papapá, né? É porque eu joguei o Shadow of War, né? Então eu vi lá o Sauron belo pra caramba, e depois ele caiu, e o anel seduz os homens, e os orcs querem destruir os homens, e os orcs representam os demônios, e papapá. C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele criou as Crônicas de Nárnia. Ah, Vinícius, mas o Lewis não era católico. Eu sei, mas como o protestantismo veio depois, vocês acham que não tem nada a ver protestantismo com catolicismo? Até porque a briga dos protestantes é com a gente, né? É com a gente. Há 2000 anos não, há 500 anos, né? Então C.S. Lewis bebeu sim de coisas católicas. Isaac Newton era protestante, mas era cientista também. Então você vai falar que a religião não tem nada a ver com ciência? Fora a arte sacra, né? A arte sacra deriva de sagrado. A arte sacra, ela foi, como é que é? Ela foi um pioneirismo da Igreja Católica, por quê? Porque a Igreja Católica, ela, de fato, muita gente na Idade Média, de camponês, papapá, não tinha muito acesso a estudo, pessoal, assim, não era todo dia que era possível trabalhar e estudar. Houve uma época que era assim, entende? Então, o pessoal usou sim da arte, da música, das esculturas, das representações para evangelizar aquele povo, sabe? Ah, mas tem que usar a Bíblia, o protestante, né? Tem que usar a Bíblia. Porra, você vai botar pro cara ler a Bíblia, sendo que ele não sabe ler, e a Bíblia é um livro sagrado e não pode ser interpretado de qualquer jeito como você faz. Humildade, tá? Então, o que acontece? O catolicismo gerou a arte sacra, gerou a música erudita, tá? Guido d'Arezzo, né, no século XII, um monge católico devoto de São Bento, desenvolveu as 7 notas musicais. E a última nota, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Si é uma sigla que significa Sanctos Ioannes. João, em hebraico, significa Yohanan, né? Então, a última nota, si, é uma referência direta a São João, que escreveu o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Então, se nós temos Beethoven, né, o compositor mais casca-grossa da história, pô, o cara era surdo e conseguia tocar, véio, porra, velho. Mozart, que era católico, né, casado, tá? Quem dera se os filhos fossem músicos também, né? Eu não posso mandar na providência divina, né? Felizmente. E Bach era protestante. Eu sei. Voltemos à questão do C.S. Lewis, né? Então, gente, o catolicismo é isso. E a Inquisição? A Inquisição só julgava católicos. A Inquisição só julgava católicos. E outra coisa, os tribunais modernos, eles... Como é que é? Os tribunais modernos, eles... Você conhece aquela expressão veredicto? O veredito final. O cara vai pra cadeira elétrica, o comunista vai pra cadeira elétrica, pá. O veredito, a palavra veredicto, é uma palavra em latim que significa sentença. E aí, tem que tomar um água, eu tô falando muito aqui, o vídeo já tá grande, né? Então, você conhece a expressão penitenciária? Penitenciária vem de penitência. Penitência é um lugar, é uma coisa que o fiel faz para expiar os seus pecados, para sacrificar os sacrifícios, né, que nós fazemos pelos nossos pecados, para purificar as desordens, enfim, né, para a gente não pagar isso no purgatório, né? E aí o que acontece? Penitenciária vem de penitência. É o lugar onde o cara vai para pagar os seus pecados, é literalmente isto. Então, se nós temos os tribunais modernos, se nós temos as sentenças, se nós temos leis, boas leis, né? E como que você vai dizer que o catolicismo não tem nada a ver com isto? Então, para finalizar, se vocês não querem conservar a família, porque toda hora está mudando, toda hora está enchendo o saco, se vocês não querem conservar a propriedade privada, esse negócio de Estado laico, de intervenção estatal absurda, né? Porque protestante acha que é conservador porque é a favor de diminuir imposto. É a mesma coisa, são os bandidos, né? Os bandidos do PCC, né? Não, nós combatemos o crime, mas vocês também são criminosos. Não estou falando que o protestante é criminoso, tá? Só estou falando que é a mesma lógica, tá? E aí, tipo assim, e a fé católica eu nem preciso falar, né? A cada
10 críticas sobre catolicismo, 20 é de protestante. Então, se você não quer conservar nem a propriedade privada, nem a fé católica e nem... Sabe? Até me perdi aqui, porque é muita confusão mental, sabe? Então, que raio de conservadorismo é este? Bom, acho que a única coisa que dá para conservar aqui agora, por parte de mim, é o meu profundo desprezo por isto.